Irmãos, com toda reverência agora, nós vamos ouvir a palavra que o Senhor tem para conosco. É um momento de culto, é um momento de adoração, de louvor, é o momento que Deus fala. Então é o momento mais importante da sua semana, é o momento mais importante do seu dia, é este agora. E você deve ouvir o Senhor com muito temor. O temor é o princípio da sabedoria. O temor nos leva a centrar em Deus e na sua palavra e naquilo que Ele tem para nos falar. Se você der ouvido a outras vozes, pessoas que estão do seu lado, você corre o risco de não ouvir aquilo que Deus tem para você. Então, fica firme aí. Deus, Ele é bom e tem falado conosco o tempo todo. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 44 até o 46, para depois a gente ir para Ageu. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu. Vamos ler juntos? E transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Certo homem, tendo achado, primeiro ele esconde aquele tesouro. Depois, transbordante de alegria, ele vende tudo que tem e não apenas adquire o tesouro, mas compra também os arredores onde está o tesouro. Ele compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia, 45, e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Todos os dois textos bem correlacionados diz respeito a algo de grande valor. Uma pérola de grande valor, um tesouro de grande valor. Ele vai, vende tudo e adquire o tesouro e adquire a pérola. O tesouro é o reino dos céus. A pérola está ligada ao reino dos céus, mas especialmente alguém que se permitiu ser encontrado, o Senhor Jesus. Esse mês nós estamos falando, irmãos, de contentamento no Senhor e desafio para vivermos uma vida voltada, em primeiro lugar, para o Senhor. O que nos faz ter uma vida voltada para o Senhor? É nós acharmos Jesus de verdade. Você já achou Jesus de verdade? Jesus, ele é muito, muito mais do que um campo. Jesus é muito mais do que uma propriedade. Jesus é o nosso maior tesouro. Jesus é a nossa pérola, que nada mais neste mundo faz sentido, porque nós achamos esta pérola, e ela tem um valor tão grande, que agora eu vou viver em função dela. É Jesus. Eu queria que você fosse contente com essa pérola que você já tem. Eu queria que você fosse contente com Jesus na sua vida. Então, muitas vezes nós reclamamos e murmuramos com tantas coisas neste mundo, e alguém até questiona, mas você não é crente? Ah, eu sou crente, mas sou humano.
Você não é crente, você não tem Jesus. Ah, eu tenho Jesus, mas tantas coisas me faltam. Irmãos, a palavra é para nós entendermos que ter Jesus é termos o direito à maior herança que qualquer homem pode ter. Ter Jesus é ter a vida eterna. Vocês lembram daquela mulher que chegou perto de Jesus e ela tinha um vaso cheio de perfume? Irmãos, perfume hoje é fácil nós adquirirmos. E nós hoje não adquirimos perfume com tanto dinheiro como naquela época. Era uma fortuna que essa mulher tinha, ao ponto de ser extremamente criticada. Mas ela achou o tesouro, ela achou a pérola de grande valor, e quando ela se encontrou com Jesus, o que ela conseguiu fazer? Ela quebrou aquele vidro de perfume e derramou sobre Jesus. Os discípulos, pensando em grana, pensando em dinheiro, criticou aquela mulher, mas Jesus não a criticou. Jesus falou: olha, ela fez algo profético comigo. Ela fez algo que vocês não fizeram. Ela me achou. E eu sou mais precioso para com ela. O descontentamento, irmãos, é algo que é terrível. O descontentamento, ele é algo que acontece quando nós nos afastamos do Evangelho, nos afastamos do Senhor. No texto de Ageu que nós estamos estudando, nós já aprendemos que a prioridade das nossas vidas deve ser Deus, deve ser Jesus. A prioridade das nossas vidas deve estar voltada à palavra de Deus, ao culto. O povo tinha saído do exílio, nós já aprendemos isso, e eles voltaram para Jerusalém, voltaram para a terra prometida, e lá eles foram desafiados a construir o templo, mas ao invés de aceitar o desafio e cumprir o desafio, eles começaram a construir as suas casas. E o capítulo 1 diz que era cada casa mais bem construída como as outras. Cada uma melhor e mais bonita do que a outra. Eram casas abauladas, eram casas que tinham painéis de madeira por dentro, cobrindo, fazendo aquelas coisas lindas. Não é condenado fazer uma coisa bonita. É condenado não dar prioridade para Deus e para o reino de Deus. Eles tinham ficado 70 anos sem cultuar, porque estavam exilados na Babilônia. Agora voltam. E o primeiro que eles deviam fazer era querer o culto, querer as práticas de culto. Mas não, eles se fecharam e deixaram Deus para lá. Quando der, quando nós terminarmos tudo, todos os nossos interesses, então nós vamos cultuar. Deus, então, irmãos, levanta o profeta Ageu. O profeta Ageu chama eles a prioridade para o reino de Deus. O profeta Ageu os chama para voltarem os olhos para o Senhor. O profeta Ageu os exorta que eles tinham que estar contentes em Deus e não nas coisas. Eles tinham que estar felizes em buscar a Deus e não buscar as outras coisas em primeira mão. De forma, irmãos, que nós já aprendemos que nós precisamos priorizar o culto a Deus. Precisamos priorizar aquilo que diz respeito à nossa adoração a Deus. Precisamos priorizar o nosso primeiro amor,
a nossa pérola de grande valor, o nosso tesouro. Precisamos quebrar o nosso vaso de perfume e dar o melhor para o nosso Deus. Priorizar o culto. Precisamos praticar a leitura bíblica e a arte de ouvir Deus e a sua palavra. Nós já aprendemos. Aprendemos também a colocar em prática pela fé o que o Senhor, pelas Escrituras e a instrumentalidade de homens de Deus, vem para nos falar e nos ensinar. É isso que Ele nos ensina. É isso que Ageu nos ensina. A ficarmos contentes em buscar o Senhor em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas nos serão. E todos nós lutamos com descontentamento. Em dar a Deus a sobra, o restinho, nunca ser agradecido por nada, a sempre reclamarmos e murmurarmos. Irmãos, o descontentamento que Ageu tanto prega contrário, ele escraviza o homem pela insatisfação. Ou seja, para que culto? Para que ler Bíblia? Para que ler a Bíblia toda em um ano? Para que adorar a Deus? Para que levantar as mãos? Para que aplaudir o Senhor? Para quê? O descontentamento nos faz olhar para nós como homens, murmurar e reclamar. O descontentamento, irmãos, ele é como uma micose que não sara. Micoses levam de semanas a meses para sarar. E muitas vezes não saram por completo. Você para de usar a medicação e de repente a coceira volta de novo. A unha apodrece de novo, pois o fungo ainda não morreu. Não é assim? E haja vodol para você passar e ficar livre. O descontentamento nos leva, irmãos, a viver afastados de Deus. Nos leva a dar para Deus apenas restos. Ou não dar nada para Deus. Nem o nosso culto, nem a nossa adoração, nem a palavra, nem ouvirmos nada dEle. Por isso, Deus nos chama, mais uma vez, nessa noite, a trocarmos o descontentamento pelo contentamento que nos traz o desejo de fazer mais para Deus e viver mais para Deus. O contentamento, ele nos leva a olhar para Deus e desejá-lo como esse homem desejou. Ele descobriu que tinha um tesouro no terreno. Imediatamente escondeu, deu um jeito de comprar aquele terreno. Agora esse tesouro é meu. O contentamento traz a nós um mover para o trabalho do Senhor, para fazermos a obra dele. Um templo precisava ser construído na época de Ageu. Um templo precisava ser erguido para que houvesse o culto. E eu queria então que nós olhássemos para o Ageu capítulo 2, de 1 a 9, pensando no meu reposicionamento diante de Deus, pensando no meu reposicionamento de contentamento, gratidão por tudo que Ele já fez na minha vida. Mas deixa eu te falar, se a partir de hoje, nada Deus fizer mais para você, e você continuar com a pérola, você já tem
tudo de bom para você viver o resto da sua vida. Você já tem Jesus. Amém? Vamos falar juntos? Eu tenho Jesus e isso me basta? Vamos lá? Eu tenho Jesus e isso me basta. Eu tenho a pérola, eu tenho o tesouro. Olha o que diz a palavra. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo de novo, Deus traz a palavra ao profeta. No capítulo 1 nós já vimos Deus falando ao profeta Ageu. 2, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo dizendo, versículo 3, juntos, quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? 4 também juntos, ora, pois, ser forte Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro de um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Juntos, 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Irmãos, nós achamos contentamento em Deus quando nós olhamos para Ele, sabendo que Ele é um Deus presente. Não precisa de você reclamar de Deus, não precisa de você murmurar. Você tem um Deus que te anima, porque Ele é presente na sua vida. Olha o que diz o versículo 4. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, Deus estava falando através do profeta, eu estou com vocês, vamos animar, vamos para frente, nós temos um grande projeto, nós temos que construir, vamos para frente, meu povo, eu estou no meio de vocês. Irmãos, a presença de Deus é algo tremendo para a minha vida e para a sua vida. O tempo todo nós temos um Deus presente conosco. Por isso Josué, por isso Ageu, ouvindo a voz de Deus, ele então anima o povo. E ele diz, vamos crer, vamos para frente. Nós temos um Deus presente que nos anima para nos fazer fortes. Ser forte. Essa palavra, irmãos, ela é tão importante na palavra de Deus, porque ela não é uma palavra de pensamento positivo, nem uma palavra assim de coach. Seja forte. Nós não temos muito isso hoje? Olha, vai que você consegue. Vai, faz isso que você consegue. 7 dias de oração e você consegue. 21 dias de jejum, você...
Irmãos, não é por aí. Podemos jejuar, podemos orar, podemos buscar, podemos clamar, devemos. Mas, irmãos, o poder está na palavra de Deus que nos chama a posicionar. O sermos fortes diante de Deus não é mágico. Eu não vou ser forte se eu não alimentar da palavra, se eu não buscar, se eu não clamar pelo Senhor, se eu não cultuar o Senhor, eu não vou ser forte. E nós todos, irmãos, estamos sabendo de quantas pessoas que estão fraquejando simplesmente porque não vem no culto. Não vem. Arruma 1000 coisas para fazer, não quer buscar. Como vai ser forte? Como vai vencer? Não tem como. Por isso, essa presença de Deus, essa graça abundante de Deus nas nossas vidas, nos leva a sermos fortes como um posicionamento bíblico. E eu queria que você acompanhasse na palavra de Deus alguns momentos que Deus chama e anima com a presença dEle que fortalece. A palavra ensina para nós que Moisés, ele disse a Josué e ao povo para serem fortes. Deuteronômio 31, 6. Abra a sua Bíblia. Nós vamos ter ali também. Olha bem, o Moisés dizendo, olha, vamos vencer, vamos para frente, assuma a posição de fortes. Vamos ler juntos? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus não vos deixará. Então, irmãos, olha, não é coach, é a palavra de Deus dizendo, sede fortes, povo, nós estamos caminhando, nós estamos marchando e nós vamos vencer. Então, vamos ser fortes e fortes no Senhor. No mesmo capítulo, versículo 9 a 13. Olha o que diz. No mesmo capítulo 31, versículo 7, versículo 23. Volta lá, 31, versículo 7. Chamou Moisés a Josué e disse na presença de todo Israel. O que Deus diz a Josué? Vamos ler juntos? Ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás. Ser forte e corajoso. Mulheres, sejam fortes e corajosos. Homens, vamos animar. Vamos ter o contentamento real em Deus. Vamos ficar firmes com Ele. Tem uma grande obra. Josué tinha uma grande obra pela frente. Moisés fala, então, olha, seja forte, Josué. Vamos para frente. Versículo 23. 31, versículo 23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse, veja bem, terceira vez, de novo, dizendo, juntos, ser forte e corajoso, porque tu induzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi. Eu sou com você. Seja forte, Josué. Você não vai sozinho. Irmãos, o que nos leva a não querer construir nada? O que nos leva a fraquejarmos? Quando nós não lemos a palavra, quando nós não cultuamos, quando nós não adoramos, quando nós ficamos olhando apenas para nós mesmos. Ser forte. Nós estamos iniciando esse 2026. Alguns já estão se sentindo cansados pelos 18 dias vividos. Quando vai chegar o dezembro? Quando vai chegar o Natal? Não é bíblico. Eu e você nos animamos no Senhor. Nós olhamos para Ele e temos ânimo.
nós olhamos para Jesus e temos força e temos coragem para ir para frente. Sem dúvida, lembrar de que o Senhor nos faz forte, nos fortalece na presença dEle. Moisés disse ao povo, agora Moisés disse a Josué, agora de novo, o próprio Senhor vai dizer a Josué, também em 3 ocasiões, em 3 passagens, Josué 1, versículos 6, 7 e 9, de novo, 3 vezes, ser forte, ser forte, ser forte, vamos ler juntos, Josué 1, 6, vamos lá, vamos juntos, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Seja forte, seja corajoso, Josué. Ser forte. Versículo 6. Ora, não, é versículo, é 1,6, 1,7, desculpa. 1,7. Isto. Tão somente juntos, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas tão somente ser forte e muito corajoso, crentes, fortes e corajosos. De novo, versículo 9. Não te mandei eu, juntos, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ser forte, seja corajoso. Josué, não tema. Não tema, porque eu sou com você. Deus é assim, irmãos. Deus mandou Ageu para falar com ele, seja forte, sabe por quê? Biblicamente, o ser forte é um posicionamento em Deus. O ser corajoso é posicionamento em Deus. O não temer, o não ter medo é posicionamento em Deus. Por isso, irmãos, que quando nós descobrimos a força que nós temos em Deus, nós explodimos para fazer a obra do Senhor. Moisés deu a palavra de força para Josué. O próprio Deus deu a palavra. E na construção do primeiro templo, Davi incumbiu Salomão da tarefa de construir o primeiro templo. E em 3 ocasiões, disse a seu filho as mesmas palavras. Então, quando o profeta Ageu recebe essa palavra, ele estava olhando para Deus, ele estava olhando para Josué, ele estava olhando para Davi. Olha bem o que diz 1 Crônicas 22, 13. 1 Crônicas 22, 13. Vamos lá? Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Olha bem, ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Você tem uma grande obra, meu filho. Então, olha, seja forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Você não vai para casa hoje fraquejando. Você não vai desanimado. Você vai com a força do Senhor. Segunda vez, Davi falando com Salomão, 1 Crônicas 28, versículo 10. 1 Crônicas 28, 10 agora, veja o que diz. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Qual a mensagem de Davi? De novo. Só as mulheres.
Só os varões. Para o irmão da esquerda e da direita. Para o irmão da esquerda, aí você falou com muita fraqueza. Vamos falar de novo para ele? Irmão, ser forte e corajoso, tá, irmão? Você está precisando ser forte e corajoso. Você está precisando ser forte e corajoso. Ser forte não era essa expressão vazia, mas sim parte importante da história. Por isso nós estamos relembrando, neste momento, que Ageu, ele tinha essa convicção bíblica. Não é pensamento positivo, não é repetição. É você olhar para Deus e dizer: Deus, eu não aguento, mas o Senhor me renova e me reforça. Deus, eu não estou conseguindo, mas o Senhor consegue por mim. E eu estou contente com o Senhor e eu vou me animar no Senhor. Por isso, aplicando a nós, irmãos, o que Deus estava falando a Ageu com respeito à construção do segundo templo. Sejam fortes, vocês vão conseguir construir uma casa para mim. E hoje, nós temos, irmãos, o fundamento sólido para construirmos. E a palavra de Deus nos dá essa graça de saber que com Deus nós temos a força dele. Porque ele, o Senhor, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Olha que palavra maravilhosa. Ser forte, seja corajoso, porque de forma nenhuma eu jamais te abandonarei, de maneira alguma te deixarei. Vamos ler de novo? Juntos. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Por que você pode fazer a obra? Porque Deus está do seu lado. Por que você pode construir? Porque Deus está do seu lado. Por que você pode ser obediente? Porque Deus vai com você. Então olha para Deus nessa noite. Olha para Ele. Seja contente nele. Se há murmuração, se há reclamação, manda isso embora. Tira isso da sua vida e se posicione no Senhor. Amém? Segundo, quando nós olhamos para o Senhor com contentamento e ânimo, nós olhamos para a aliança que Deus tem para conosco. O profeta Ageu mostrou que a construção não era algo desconectado daquilo que Deus tinha orientado para eles. A construção do templo, lugar de adoração, tinha a ver com a aliança que Deus tinha para com o seu povo. Irmãos, algo quebrado é difícil. Uma amizade quebrada é terrível. Uma aliança quebrada, um casamento quebrado, um negócio quebrado, são coisas difíceis que nós temos que enfrentar. O povo de Deus foi levado ao cativeiro porque eles tinham quebrado a aliança com Deus. Deus tinha advertido por vários profetas: consertem, povo de Israel, andem retamente, obedeçam. Deus levanta profetas para falarem claramente com eles: olha, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro,
vocês vão ficar fora. Vocês vão ficar longe da palavra, vocês vão ficar longe da comunhão, vocês vão ficar sofrendo nas mãos de um rei difícil. E olha bem, irmãos, não era a primeira vez, porque eles já tinham experimentado o cativeiro lá no Egito. E agora de novo, então Deus falando com eles, e eles na desobediência, e quebraram a aliança por uma vez, por várias vezes, foram cativos, e agora eles quebraram a aliança e ficaram 70 anos cativos. Você conhece a palavra de Deus, você sabe que foi um tempo difícil. Josué, então, agora faz com que eles lembrem e tenham ânimo, contentamento, e olhem para a aliança de Deus. Versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Você colocou aí, Ageu 2, versículo 5. Você pode marcar na sua Bíblia. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Está conectado aí? Quando saístes do Egito, eu fiz uma aliança com vocês já de muito tempo. Vocês quebraram. Mas o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Algo, irmãos, que me impressiona é a misericórdia de Deus. Quantas vezes Deus dá chance para nós? Quantas vezes Deus tem paciência com a gente? E agora, o profeta Ageu fala com eles, olha, eu sou o Deus da aliança. Então, vocês quebraram lá no Egito e foram para lá cativeiro. Vocês quebraram a aliança depois de estarem na terra prometida, foram para a Babilônia, mas agora eu continuo com a aliança. E eu continuo com a aliança com um detalhe: o meu espírito habita no meio de vocês. Aleluia! Isso não te faz lembrar, irmãos, algo maravilhoso que Jesus prometeu para nós? Ele estava subindo aos céus e iria deixar os seus discípulos, e os seus discípulos teriam que caminhar sem a presença física dele. Mas Jesus fala o seguinte com eles: olha, eu estou indo, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nos evangelhos, o próprio Senhor promete o Consolador que viria. E olha bem, a misericórdia de Deus estava trazendo o Espírito Santo no Velho Testamento, no meio do povo que tinha voltado do cativeiro. O Espírito de Deus agora em Jesus foi derramado abundantemente sobre nós. E hoje, irmãos, nós somos movidos pelo Espírito Santo para a grande obra dele. Por isso, olha para Deus, olha para a aliança. Você pode, ou você já quebrou alianças, embora não devesse. Mas o nosso Deus jamais quebra a sua aliança para conosco. Então Ele tem uma aliança conosco. Por isso que nós podemos fortalecer nele, encorajar nele, ser forte nele, olhando para a aliança que Ele tem para conosco. Então, olha para Deus nessa noite e saiba que Ele tem um plano na sua vida. E o plano dele é honrar a aliança que Ele fez com você até o dia que você for encontrar com o Senhor. E essa aliança, ela é renovada na sua vida através do Espírito Santo de Deus.
Você tem o Espírito Santo de Deus, amém? Você é forte no Senhor porque você tem o Espírito Santo. Saia do desânimo, da murmuração, da reclamação. Olha para um Deus que te fortalece nele. Olhe para um Deus que tem uma aliança com você. Olhe para um Deus que te dá o Espírito Santo para você fazer a obra dele. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você vive pelo poder do Espírito Santo. Terceiro, olhe para a promessa de Deus. Você olha para Deus e Deus te fortalece com a graça dele para você ser forte. E ele te dá uma palavra de força. Você olha para a aliança e Deus lembra você que você é um escolhido dele, que ele continua do seu lado, mas também ele te dá uma promessa. Dotado do discernimento profético, Ageu olhou adiante para o tempo em que o Filho de Deus ministraria no templo e traria a glória de Deus àquele lugar. Versículos 6 e 7, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco tempo, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Havia, irmãos, aqui uma promessa de Deus, mas uma promessa, irmãos, agora apontada para o futuro. Eles iriam construir uma casa para Deus, iriam voltar ao culto para Deus, ao culto a Deus. Mas agora Ageu tira um pouco os olhos daquela casa para olhar para a casa futura e olhar para o Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Olha o cumprimento desse texto do profeta Ageu. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz essa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos o quê? Glória como do unigênito do Pai. Olha bem, o templo seria construído naquele tempo, mas o profeta Ageu adianta para uma promessa. Qual que era a promessa? Vai vir o templo completo. Vai vir o Senhor do templo. Vai vir o Senhor Jesus. E quando ele chega, tem essa palavra. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ou seja, irmãos, Jesus aqui é o cumprimento desta palavra. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei a casa, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. 9. A glória do Senhor, a glória desta última casa, será maior do que a da primeira. Ageu está olhando para o passado, a casa que Davi tinha construído, grande templo, cheio de ouro, cheio de beleza. Mas agora ele olha para Jesus e ele diz, olha, profeticamente, a promessa de Deus é que a glória desta última casa em Jesus, essa casa estabelecida que é Jesus, será maior do que qualquer templo, do que qualquer glória humana. A glória desta última casa
será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por que é importante você saber disso? O povo de Israel nunca viveu em paz completa. Até hoje há guerras. Quando não há guerras no meio do povo de Israel, há rumores de guerra. Quando um israelita olha para Jesus, ele encontra o cumprimento desta palavra e ele pode ter a paz do Senhor dos Exércitos na pessoa do Senhor Jesus. E nós, quando olhamos para esta promessa, nós podemos nos animar, nós podemos nos contentar, nós podemos nos realizar na pessoa de Jesus, porque a glória dele já inundou toda a terra. E a glória de Jesus é maior do que qualquer das glórias do passado. Você está ligado que Ageu é um profeta que nós podíamos quase qualificá-lo como um profeta maior, de grande excelência nos seus escritos. Um homem que viu a glória do Senhor Jesus. Você olha para a promessa e você tem ânimo. O povo olhou para essa promessa, eles entenderam a graça de Deus no meio deles, eles entenderam a presença do Espírito Santo, eles entenderam a aliança, eles entenderam a força que eles podiam ter em Deus, e agora eles voltam para a construção, porque Deus queria ser cultuado e adorado. O nosso Deus, irmãos, Ele nos chama, e quase que Ele nos puxa a orelha, para nós voltarmos para o culto, para nós não acharmos que é uma coisa qualquer. Quando eles estavam preparando a construção, Esdras narra para nós, eles estavam preparando os fundamentos e tinham pessoas acima de 70 anos, e provavelmente até o profeta Ageu, que viu o templo de Salomão. E agora eles colocam e lançam os fundamentos com muita simplicidade. Os novos gritaram de júbilo: nós vamos construir a casa do Senhor. Agora os idosos, os que tinham mais idade, 80, 90, talvez quase 100 anos, choraram. Por quê? O templo de Salomão era algo grandioso, vultuoso. Agora isso está muito simples. Mas o profeta chama a atenção deles. Não é isso. O templo que nós estamos olhando agora é que vocês vão cultuar por um tempo pequeno, mas virá o Senhor Jesus para cultuá-lo para a eternidade. Você não está aqui hoje por acaso. O domingo santo do Senhor, você tinha que fazer toda questão possível de cultuar e de adorar aqui. Você tinha que planejar. Vou fazer tudo nos 6 dias. Mas o meu 7º dia, que é o meu domingo, por causa da ressurreição de Jesus, eu vou guardar, vou ser zeloso. Se chegar a visita, vou levar para o templo. Se tiver um passeio, onde eu estiver passeando, eu vou ao templo. Porque é o lugar, é a bênção. E aqui, irmãos, nós encontramos a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, olhe para as promessas, olhe para a aliança, olhe para a palavra e seja forte. E, por último, olhe para a provisão que Deus está te dando para você viver uma vida contente, para você viver uma vida de alguém que já tem tudo.
Quando o profeta diz aí no versículo 8, o próprio Deus através do profeta, 2 versículo 8 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Vamos ler juntos? 2:8 de Ageu. Minha é a prata, diz o Senhor dos exércitos. Então você vai falar comigo assim: o meu Deus é o dono da prata e dono do ouro. Vamos falar juntos? O meu Deus é o Deus. Irmãos, nosso Deus tem tudo. Por que que Deus falou essas palavras naquele momento? Porque eles estavam achando o seguinte: Salomão teve tanto ouro e tanta prata e tantos objetos de ouro e de prata, era tudo tão bonito, e a gente aqui com essa coisinha, com esse templo mais simples. Não era, irmãos, questão de Deus não ter a prata e o ouro. É porque Deus queria ensinar a eles que quando eles estivessem com Deus, eles teriam tudo de Deus. Enquanto você estiver com Deus, você tem tudo de Deus. Porque Deus é dono da prata e Ele é o dono do ouro. Ele é o Deus que te sustenta. Olha para Ele. Ele garantiu para você que Ele vai te sustentar todos os dias de sua vida. A economia pode estar fraca, talvez o seu salário não esteja dando, talvez você tenha ansiedade com respeito ao futuro, talvez você está achando que não vai dar para você viver, mas aí vem Deus e diz para você: eu é que supro cada uma das suas necessidades. E Paulo aprendeu isso. Já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então ele diz assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, quem tem Deus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Pode andar com Deus sem ansiedade, sem preocupação. Pode andar de Deus sem murmuração. Pode andar com Deus fazendo aquilo que o pastor Daniel, lendo Êxodo 20, falou tão bem. A bênção de nós devolvermos nossos dízimos e ofertas. Você pode devolver com gratidão, sabe por quê? Deus é maior do que os seus dízimos e suas ofertas. Deus é maior do que todo o seu dinheiro. Tudo que você tem aí agora na sua carteira, ou lá no banco, Deus tem muito mais. E Ele tem muito mais para te dar. Agora, o que Ele deseja? Que você renda a Ele, seja obediente. Olhe para Ele e veja assim: a minha provisão vai vir do Senhor. Como o salmista, Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não vai permitir que os meus pés vacilem. Então você tem tudo e pode ser fiel ao Senhor, pode obedecer ao Senhor, porque Ele é o Deus de toda provisão. Ageu, meu povo, o templo está simples, mas vocês andando comigo, vocês vão ter a promessa cumprida. Os crentes do Velho Testamento podiam olhar para Jesus através das profecias, e eles eram salvos porque eles poderiam crer em Deus e nas promessas que Jesus viria. E poderiam ser felizes, e poderiam ser contentes, poderiam ser completos. Nós hoje já temos as promessas cumpridas nas nossas vidas. Por isso, irmãos, eu e você somos desafiados, olhando para essa palavra, a termos bom ânimo. Hoje o Senhor fala com você: ser forte, não temas porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel.
Ser forte e corajoso, Josué. Salomão falou a Davi, seja forte, Davi. Deus falou com Josué, seja forte. Olhe para o Deus que te fortalece nessa noite. Amém? Concluindo, o pessoal da música já pode vir. Como é que você vai voltar para casa hoje? Duas coisas. Você deve guardar do culto hoje, talvez, 5 ou 10% de tudo que o pastor falou. E eu estou sendo otimista. Qual que é o meu desafio? Vai lá no YouTube, escuta de novo e anota. Mas se você sair daqui com esses 5% que você vai levar da mensagem, dando prioridade para Deus, para o culto, para a adoração, para o dia do Senhor, dando prioridade para a sua obediência, dando prioridade para a sua gratidão, para o seu contentamento, dando prioridade para as promessas dele de provisão, as promessas de Jesus como a sua pérola de grande valor, o seu tesouro, dando prioridade para deixar o pecado que tenazmente te assedia. Você já é herdeiro de todas as promessas do Senhor. E deixa eu te falar, 2026, o Senhor tem um montão de promessas para concretizar na sua vida. Você crê nisso, amém? Você tem um monte de planos. Eu sei de alguns dos seus planos, não sei de todos. Mas seja o que for, sua prioridade para Deus e as coisas de Deus vai te garantir tudo de Deus, toda a provisão aqui neste mundo. Mas muito mais do que isso, vai garantir o seu nome escrito no livro da vida por toda a eternidade. E um dia, quando você estiver lá, Deus vai te lembrar. No culto do dia 18 de janeiro, eu falei com você que podia confiar em mim. E você confiou. E você está aqui comigo hoje. Abra o seu coração hoje e olha para Jesus. Vamos ficar em pé? Eu queria que você centrasse em Deus agora. Olhe para Deus. Não olhe para quem está do seu lado. Nem olhe para quem está aqui na frente. Olhe para Jesus agora. Está olhando? Olhe para Ele.